Oi, boa tarde. Desde o início deste mês, vigora em São Paulo uma medida para facilitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Com isso, os casais homossexuais garantem todos os direitos de uma união oficial, como herança e partilha de bens. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direito de família. Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e pela nossa página no facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o advogado Roberto Bolognini Júnior. Boa tarde, professor Roberto, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente que agradece a sua presença de novo aqui com a gente. E olha só, em uma iniciativa inédita no país, os cartórios do estado de São Paulo são obrigados a aceitar o registro de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Silmara e Neuza estão juntas há 9 anos, mas o casamento de papel passado só aconteceu há 5 meses. Assinar o documento trouxe alívio para as duas. Para a lei reconhecer ela legitimamente como minha companheira, como minha esposa. Em São Paulo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já era possível desde 2011, mas cabia aos juízes dos cartórios a apreciação de cada pedido de união. Por isso, a resposta podia ser positiva ou negativa, dependia da interpretação do juiz. A união estável já era permitida, mas não traz os mesmos direitos que o casamento. Na união estável, o companheiro não é herdeiro necessário, diferentemente do casamento, que o cônjuge é herdeiro necessário, não pode ser afastado do direito sucessório. O reconhecimento do casamento foi determinado pela Corregedoria Geral da Justiça Paulista. Basta ir diretamente a um cartório de registro civil e solicitar o documento. A iniciativa é pioneira no Brasil. Estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia permitem a união, mas ainda dependem da autorização do juiz. A coordenadora da diversidade sexual do estado de São Paulo espera que os casais homossexuais não fiquem intimidados e exerçam os seus direitos. É uma etapa para diminuir o preconceito e nada mais é do que garantir um direito que já existe, que já estava na Constituição. Professor, essa é uma conquista importante para os casais homoafetivos? Não tenha dúvida, Patrícia. É uma tendência, né, natural que ocorre no Brasil e que está ocorrendo em todo o mundo, né? Então, a Constituição Federal, embora contemple o casamento entre homem e mulher, ao mesmo tempo tem o princípio da igualdade e o princípio da dignidade humana, que abre a possibilidade de que pessoas do mesmo sexo venham a contrair núpcias e até conviver na forma de união estável. O Estado de São Paulo saiu na frente, esse provimento foi editado pela Corregedoria, e veio num bom momento, porque eu entendo que o país está mudando nesse sentido, seguindo uma tendência mundial. E, professor, para a gente deixar bem claro aqui, quais são as diferenças entre os direitos dos casais que estão em união estável e dos casais que estão que têm um casamento, né, que tem um registro oficial da união? Em verdade, não deveria existir diferença alguma, porque o próprio Código Civil permite a conversão da união estável em casamento. Mas houve uma falha do legislador, porque no artigo 1790 do Código Civil, o convivente, aquele que convive na forma de união estável, ele não é herdeiro necessário. E não sendo herdeiro necessário, ele concorre com os demais herdeiros necessários, tendo uma grande diferença para amealhar os bens objeto de herança. Então, por exemplo, se morrer um indivíduo, ele vai deixar uma parte da herança e ele conviver na forma de união estável e existir um filho que não seja dessa convivência de união estável, o convivente sobrevivente ele vai ter direito a metade do que esse filho eventualmente tiver como direito de herança. Então, por exemplo, X é filho de cujos, ele tem direito a 2 casas. Y, que vivia na forma de união estável, só vai ter direito a 1 casa. Vai ter direito somente à metade. Se os filhos forem comuns da união estável, aí realmente o convivente sobrevivente ele vai concorrer na mesma proporção que os demais. E se ele não houver filhos da convivência, da união estável, filhos de espécie alguma, aí veja que injustiça, Patrícia. O convivente vai ter direito apenas a 1/3 do que receber os demais parentes. Então, o artigo 1790 já foi até questionado na Justiça, porque ele
apresenta uma flagrante inversão naquilo que o próprio Código Civil determina, que é a conversão da união estável em casamento, tendo em vista todos os direitos. Tá, quer dizer, os direitos, resumindo, seriam só essa questão de partilha, de herança. Os demais direitos estão garantidos e não há, a rigor, diferença entre a união estável e o casamento, exceto nessa questão da herança. Da herança. Herdeiros necessários são os filhos. São herdeiros filhos, netos e pais, avós, na linha reta. Entendi. Professor, a gente tem aqui já uma pergunta da Ângela, aqui de São Paulo. Ela diz que a filha tem 4 anos e que o pai nunca veio conhecê-la. Ela tentou várias vezes a aproximação, mas ele nem compareceu à audiência. Ela diz que já entrou com uma ação de investigação de paternidade e de alimentos e já recebeu sentença. Ela quer saber se cabe uma ação de indenização por abandono afetivo. Veja bem, a rigor, o pedido de indenização, de reparação de danos é sempre possível, sempre, em qualquer situação. Só que ela vai ter que provar o dano. Qual é o dano que essa criança, eventualmente, está tendo por conta do abandono? Deve ser, naturalmente, um dano psicológico, emocional, que vai refletir em termos de danos morais. Ela vai ter que provar esse dano, provar que ele efetivamente não comparece e que há esse nexo de causalidade entre o dano sofrido, o dano moral, e a conduta do pai. Por que eu digo isso? Porque, em termos patrimoniais, ela já está recebendo os alimentos que são devidos e determinados por sentença. Então, não cabe que nenhuma questão aqui de dano material, somente de dano moral. Então, a rigor, Patrícia, a jurisprudência, as decisões dos juízes têm já acolhido essa possibilidade do dano moral no caso de abandono afetivo. Mas ela vai ter que comprovar isso em juízo para poder efetivamente requerer a reparação e ter a devida indenização. E essa comprovação é por meio de testemunhos? Todo tipo de prova idônea. Naturalmente, como é uma questão de abandono afetivo, a prova testemunhal aqui vai ser essencial e fundamental. Falando na questão das condições morais, né, o José Sérgio pergunta como é feito o levantamento, na hora de decidir pela guarda dos filhos, como é feito o levantamento de quem tem melhores condições morais? Veja bem, essa questão ela resulta do quê? Do poder familiar. Poder familiar é um conjunto de deveres que os pais têm em relação aos filhos. Um dos deveres essenciais é a educação. Educação não no sentido somente escolar, educação no sentido de preparar esse filho para inseri-lo no contexto social. Então, o juiz vai analisar efetivamente se este pai tem condições de educar esse filho, de determinar limites para que ele venha a conviver em sociedade dentro daquilo que a sociedade espera. Então, por exemplo, se o pai for um indivíduo que consome drogas, com certeza a guarda vai ser invertida. Se for um pai que não tem, e eu digo pai no sentido genérico, pode ser pai ou mãe, não tem efetivamente um zelo pelo trabalho, uma vontade efetivamente de trabalhar, e isso é um mau exemplo para o filho, é uma outra questão que o juiz vai considerar. Então, é uma situação muito aberta, em que envolve especialmente a educação. E essa questão moral, professor, é um aspecto que o juiz dá muita importância, né, na hora de decidir quem vai ficar com a guarda da criança. Não é só a questão financeira que pesa, não tenha né? dúvida. O que pesa mais, Patrícia, mais que a questão econômica, é a questão moral. Exatamente por conta dessa situação educacional, dessa situação de se preparar a criança para que ela possa ser inserida no contexto social, em condições de ter uma vida reta, digna, uma vida que todo cidadão espera e que a sociedade aguarda. A gente falou sobre união estável, agora mudando o assunto, a Alzira, aqui do Espírito Santo do Pinhal, ela quer saber, ela diz que ela teve uma união estável por 22 anos e está separada há 9 anos. Ela pergunta se ele falecer, quer dizer, o ex-companheiro dela, né? Se ele tem direito à pensão. Veja se bem, ela tem direito, desculpa. Perdão, Patrícia. Veja bem, o Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, já tem decisões administrativas e as próprias decisões dos tribunais no sentido de que, provada a união estável, o convivente tem direito à pensão, à aposentadoria. Se não integral, pelo menos dividida com outras pessoas que tenham interesse na questão, uma ex-mulher, filhos, etc., dependendo da situação. O fato dela estar há 9 anos
separada, de fato, não quebra, não desvincula a união estável existente. Se ele não convive em outra união estável, não conviveu nesse período de 9 anos, ela tem grande possibilidade de receber essa pensão, essa aposentadoria. Se ele, nesse período de 9 anos, separado dela, passou a conviver com outra pessoa, possivelmente essa outra pessoa é que terá direito. A pergunta agora do Renato Montanha. Ele diz que ele foi condenado a pagar uma pensão acima das possibilidades dele, uma pensão de 5 salários mínimos. O que ele pode fazer? Ele deve constituir um advogado, ingressar com uma ação nos próprios autos onde foi fixada essa pensão, ação de minoração de pensão alimentícia. Ou seja, ele vai ter que provar em juízo que a possibilidade dele é menor do que aquela que foi estimada pelo juiz. Porque quando se fixa uma pensão, principalmente em razão do casamento ou da filiação, o juiz leva em conta um binômio, a possibilidade de quem pode pagar e a necessidade de quem exige a pensão. Esse binômio tem que ter um equilíbrio. Evidentemente que se a necessidade do indivíduo é de 5 salários mínimos, mas o pai só pode pagar 1 salário mínimo ou 2, desde que comprovado, tem que se ajustar essa pensão e ele tem que ingressar em juízo e pedir a minoração do valor da pensão alimentícia. A gente tem uma outra pergunta aqui sobre pensão, que é da Antônia Gonçalves. Ela diz, se a criança não cursar uma faculdade, ela tem direito à pensão até que idade? E se pode ser encerrada aos 18 anos? A questão da pensão alimentícia tem que ser bem colocada. Existem 2 motivos aqui básicos que envolvem a filiação. O primeiro, o poder familiar, ou seja, os pais têm a obrigação de alimentar os filhos, e quando eu digo alimentos, é no sentido mais amplo, não é só alimento em espécie, envolve educação, lazer, saúde, etc. Tem o pai e a mãe o dever de alimentar os filhos até os 18 anos, por conta do poder familiar. Após os 18 anos, a jurisprudência, as decisões dos juízes têm sido no sentido de até o pai continuar pagando a pensão, se ele puder, até concluir os estudos da faculdade. Agora, veja bem, Patrícia, esta pensão, ou o valor da pensão alimentícia, também é devida em razão à filiação. Então, eu tenho 48 anos. Se eu não tivesse condição de prover os meus alimentos, eu poderia exigir do meu pai a pensão alimentícia. Não por conta da idade, mas por conta da relação de parentesco que existe. Como meu pai, se não tivesse condição de sobreviver por si só, ele poderia também exigir de mim a pensão alimentícia devida. Aí teria que comprovar essa falta de condições. Sempre há que se comprovar, e naquele binômio, possibilidade de quem paga, necessidade de quem pede. É o juiz que vai analisar efetivamente o caso concreto em cada situação. O Tiago Costa, ele pergunta o seguinte, ele diz, minha ex-mulher às vezes deixa minha filha ser cuidada por parentes dela ou amigas. Tem como eu lutar pela guarda da minha filha? Tem. Efetivamente, ela é que tem o dever de exercer essa guarda. Se ela não o faz, em situações que não são esporádicas, porque esporadicamente você pode deixar seu filho com alguém numa necessidade, mas se ela faz de forma contumaz isso, ou seja, recorrente, ela não está exercendo a guarda que deveria exercer. E pode estar comprometendo a educação dessa criança, a moral dessa criança. Então, naturalmente, o outro cônjuge, o outro pai, pode e deve ingressar em juízo, relatar esse fato ao juiz e, se for o caso, pedir até a inversão da guarda para que ele exerça a guarda da criança. Vamos ver aqui a pergunta da Fátima Nogueira. Ela quer saber, ela diz, se o pai não pagar a pensão, é verdade que os avós são obrigados a pagar? Minha cunhada falou que vai colocar minha mãe na justiça, pois o meu irmão não está pagando a pensão. Sim, é verdade. Se os avós tiverem condição de pagar, eles podem ser acionados e passarem a ter a obrigação de fazê-lo, exatamente por conta da relação de parentesco. A relação de parentesco gera esse dever de pagamento de pensão alimentícia. Se o meu irmão, por exemplo, não tiver um dia condição de sobreviver por si só, eu posso ser acionado e ser obrigado a pagar a pensão alimentícia ao meu irmão e vice-versa. Então, essa questão dos alimentos, quando envolve parentesco, pode gerar essa situação em que o pai não pagando, os avós tendo condição, serem obrigados a pagar a pensão alimentícia. E se não forem os avós, pode ser o irmão? Aí vai dentro de um grau de sucessão determinado no Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, que o juiz vai avaliando
efetivamente cada situação. Vamos ver aqui a pergunta da Márcia Alencar. Ela diz que ela é casada com separação total de bens. Ela diz, não tenho patrimônio, mas meu marido tem. Moramos no apartamento do meu marido. No caso de uma separação, eu tenho que deixar o apartamento? Ele teria que pagar moradia? Temos uma filha de 3 anos. Bem, em relação aos bens, pelo que ela coloca, efetivamente, se há um regime de separação total de bens, ela não tem direito em relação aos bens que pertencem exclusivamente ao marido. Agora, em relação à moradia, a moradia entra na questão da pensão alimentícia. Por isso que eu disse que alimentos não é só alimentos em espécie. Alimentos envolvem lazer, educação, habitação, etc. Se ela não tem condição de ter um local para morar, em razão do casamento, ele é obrigado a alimentá-la, é obrigado a dar condições de habitação para ela. Em relação ao filho, também. Só que em relação ao filho, não é por conta do casamento, é por conta da filiação. Então, resumindo, se ela não tiver condição de morar, não tiver condição econômico-financeira para residir em algum lugar, ele deverá pagar pensão alimentícia a ela por conta do casamento e ao filho por conta da filiação. Mesmo sendo separação total. Mesmo sendo. Ela só não vai entrar na partilha dos bens, ou seja, nos bens que pertencem a ele com exclusividade. Agora, Patrícia, ela terá que provar que não tem condição de ter uma residência por si só, é questão econômico-financeira, e ele terá que provar também que ele tem a possibilidade de pagar a pensão alimentícia a ela. Aqui a pergunta do Rafael. Ele quer saber qual o procedimento para mudança de paternidade quando o padrasto quer assumir a criança. Veja, essa questão hoje é a filiação afetiva e já existem decisões, inclusive no estado do Rio de Janeiro, em que o padrasto pôde registrar no assento de registro civil da criança o seu nome, sem prejuízo, inclusive, do nome do pai. Então, existem situações em que se substitui o nome do pai e outras situações em que se inclui o nome do padrasto. Tudo isso não pode ser feito administrativamente. Ele vai ter que ingressar em juízo e, por meio de um advogado, naturalmente, requerer esta modificação no assento de registro civil da criança. Acho que dá tempo de a gente fazer mais uma pergunta rapidamente, professor. Pois não. A pergunta da Flávia, a pergunta da Ana Araújo. Ela quer saber se o marido tem direito à pensão quando a esposa morre. Sim. Naturalmente, os direitos, por conta do princípio da igualdade, existe essa reciprocidade. Se ela faleceu, se eles são casados ou convivem em união estável, ele tem direito, naturalmente, à pensão que ela passa a gerar por conta do seu falecimento. Vamos ver aqui, então, acho que dá mais uma, que é a pergunta... Deixa eu ver aqui, está sem identificação. Gostaria de saber, eu tenho um filho de um relacionamento passado e tenho um terreno onde estamos construindo. Esse marido atual tem direito a essa casa, pois quando fomos morar juntos, eu já tinha esse terreno. Não, a rigor não. A rigor pertence a ela, o terreno com exclusividade. Ele poderá até eventualmente pedir uma indenização pela construção que foi feita em cima do terreno, mas a rigor pertence a ela exclusivamente. Agora, eu não tenho maiores dados para saber como é que essa construção foi feita, no que ele ajudou moralmente ou até economicamente. Então, eu não tenho condição de avaliar melhor, com maior profundidade. No próximo programa, você o telespectador mande uns dados mais concretos para que eu possa te responder com mais calma. Mas, a rigor, esse terreno lhe pertence com exclusividade. O Daniel Souza, aqui do Guarujá, aqui em São Paulo, ele diz que a avó faleceu e tinha um apartamento. O único filho vivo dela é meu pai, porém a esposa do meu tio, já falecido, na morte da minha avó, quer receber metade da venda do apartamento. Ela tem direito? Depende do regime de bens que a sua tia foi casada com o seu tio, para que a gente possa avaliar. Eu também não tenho dados seguros. A princípio, ela tem direito também, mas precisa ver o regime de bens que ela foi casada. E a Débora Fernanda, ela diz que tem uma filha de 16 anos, emancipada e casada recentemente. Pergunta se ela perde o direito à pensão alimentícia. A rigor, sim, porque se ela casou e automaticamente se emancipou, parte-se do princípio que ela tem condição de ter subsistência por si só, por conta até de ter constituído uma família. Mas eu volto a dizer, por conta da relação de filiação, se um dia ela não tiver condição de subsistir,
ela pode pedir pensão alimentícia aos pais. Não me parece que é o caso, porque na medida em que ela constituiu família, certamente ela tem uma renda, uma condição de sobrevivência própria. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Estamos recebendo aqui várias perguntas. Na próxima oportunidade, a gente continua respondendo. Eu agradeço, Patrícia, mais uma vez a oportunidade. Mando um abraço a todos os telespectadores e um abraço a você. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada, professor. E o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre Previdência Social. Você pode enviar suas dúvidas pelo nosso portal cmais.com.br/prontoatendimento. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.